Olá, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é Márcio Mota, do blog Palavra Fiel, com mais uma mensagem para você que nos acompanha. Antes de iniciarmos a nossa mensagem, convidamos você a visitar o nosso blog e também acessar o nosso canal do YouTube, onde você poderá encontrar mensagens, vídeos, artigos com os mais diversos assuntos sobre a Palavra de Deus. Você vai gostar. O título da nossa mensagem de hoje é Tudo Posso naquele que me fortalece. O texto bíblico se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 13, que tem o mesmo verso do título, Tudo Posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, o versículo tema dessa mensagem tem sido usado por algumas pessoas de uma forma completamente fora do seu contexto, ou seja, sendo pregado de maneira equivocada e levando as pessoas a crerem que tudo podem por terem aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa falsa verdade joga por terra toda a autoridade e soberania de Deus, na medida em que, se tudo podemos, não estamos sujeitos à vontade do Senhor, o que é um verdadeiro absurdo. Para entendermos um pouco melhor o que Paulo estava querendo dizer nesse verso, precisamos dar uma pequena olhada nos versos de números 11 e 12, onde diz assim: aprendeu a se satisfazer com aquilo que tinha, que sabia o que era estar necessitado e também tinha conhecimento do que era ter fartura, e que tinha aprendido a se sentir alegre em qualquer lugar, em qualquer situação, quer tivesse o que comer ou não. Outro ponto que vale destacar é que Paulo estava preso, ou seja, em uma situação de completa dependência dos outros, na medida em que, naquele tempo, as pessoas presas eram responsáveis pela sua própria alimentação. Então, o que Paulo estava querendo dizer é que ele tinha aprendido a viver de forma alegre, independentemente da circunstância em que estivesse, tendo comida ou não, estando em liberdade ou preso, fosse qual fosse a forma em que estivesse vivendo, ele tinha sido instruído a se sentir bem, tinha aprendido a conviver de forma tranquila e feliz. Então, muito embora o versículo tema desse texto, quando olhado de uma forma isolada, possa nos levar ao entendimento de que tudo podemos, e é por isso que diversas pessoas o usam dessa forma, ao analisarmos o contexto, pode-se entender que não é isso que ele, na realidade, quer dizer. A grande maioria das traduções da Bíblia trata esse versículo da mesma forma. Entretanto, a nova tradução da linguagem de hoje coloca o versículo 13 do capítulo 4 de uma maneira que elucida bem melhor o que ele está nos querendo dizer, realmente. E diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. E é isto que realmente ele está nos querendo dizer. Foi isso que Paulo se referia quando escreveu esse verso, e não a falácia como ele é pregado por algumas pessoas que querem usar determinados jargões para promoverem meias verdades e que, infelizmente, muitas pessoas acabam acreditando. Não está escrito em lugar nenhum da palavra de Deus que estaríamos livres das dificuldades, que não passaríamos por momentos difíceis, que as aflições não nos alcançariam. O que está escrito é que podemos enfrentá-las com a força que nos é gerada por Cristo e que podemos aprender, ensinados por Ele, a conviver com as mais diversas situações. Isto sim é o que consta na Bíblia. E o problema maior com relação a essas falácias pregadas é que quando alguém não consegue todas as coisas, a responsabilidade recai na própria pessoa, pois o argumento usado para isso ter acontecido é que ela deve estar com algum problema, em pecado talvez, ou seja, para continuar mantendo o posicionamento completamente equivocado, usam de argumentos mais absurdos ainda. Meus irmãos, existe um jargão que diz que a colocação de um versículo fora de contexto é um pretexto para uma heresia. Por isso devemos ter muito cuidado ao ouvirmos qualquer interpretação da palavra de Deus, para não darmos respaldo a comentários equivocados e que fogem do que realmente é o correto. Pense nisso, reflita sobre isso. Meus irmãos, esperamos que vocês tenham gostado dessa mensagem
e voltamos a convidá-los a acessar o nosso blog e o nosso canal do YouTube. Deus abençoe a todos e até uma próxima mensagem.